há muitos anos atrás, né, amor? Há muitos anos atrás. Como o irmão disse, me chamo Priscila, congrego na Igreja Batista Resplendor da Glória, sou ovelha do pastor José Carlos Arruda e da pastora Fabiana. Estou aqui com conhecimento deles e com a liberação deles, para compartilhar essa noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu espero que o Espírito Santo de Deus complete sobre a vida de vocês aquilo que Ele determinou para a vida de cada um nessa noite. Estou com a minha família, estou com o meu esposo, o Pedro. As minhas filhas costumam brincar, mas eu gosto de apresentar dizendo que eu sou a Priscila do Pedro e ele é o Pedro da Priscila. Elas não gostam muito dessa apresentação. Elas estão ali. Lara, Tamara e meu genro, o David. Dá um tchauzinho assim. Nome bonito. Qual? Lara? David. Tem alguma coisa por aí, né, pastor? Sim, é um nome lindo e é uma pessoa linda também. Sou suspeita para falar do meu genro. Glória a Deus pela vida dele. Feliz. Sou psicóloga por formação. Não tenho muito tempo de formada, né? Vou fazer, espero ter muito mais, mas tenho quase 10 anos de formada. Amo o que faço e melhor ainda é poder usar a minha ferramenta, a minha enxada, a minha foice em prol do reino de Deus. Isso, então, é maravilhoso, isso é incrível. Eu disse para vocês que eu já estive aqui há muitos anos atrás. E eu acho que tem mais ou menos uns... Jorge e Márcia estão ali, deve ter uns 20 anos. Jorge e Márcia foram os meus líderes. Márcia me liderou. Márcia era líder das jovens cristãs em ação na Central de Colégio. E eu dei um pouco de trabalho para a Márcia. Viu, Márcia? Eu dei um pouco de trabalho para a Márcia, mas o Senhor abençoou a minha vida através da vida dela, oferecendo para mim cuidado quando eu cheguei ali na igreja e tinha muito pouco conhecimento do que era amor e cuidado. E através da sua vida, o Senhor me ensinou isso, através do seu cuidado e do seu amor. Então, há 20 anos atrás, mais ou menos, Pedro e eu participamos do encontro com Deus aqui, da igreja. Isso tem uns 20 anos, porque nós tínhamos mais ou menos 1 ano de casados. E nós estamos indo para 22 anos de casados. Para a glória de Deus. Eu me orgulho muito disso, para a glória de Deus. Fácil não é, não existe casal perfeito, mas nós estamos buscando sermos verdadeiros em Deus. Então, há 20 anos atrás, eu fui ministrada sobre esse lugar, eu fui impactada sobre esse lugar, e foi inesquecível o que eu vivi naqueles dias. E, sem dúvida, isso influencia a minha vida até os dias de hoje. Eu estava vivendo um momento muito único ali na minha vida, onde eu precisava realmente receber algo da parte de Deus, e não foi diferente. Eu fui impactada profundamente por Deus naquele lugar, e eu creio que o que eu vivo hoje é consequência daquilo que foi ministrado na minha vida, né? Sobre a minha vida e sobre a minha família. Então, eu estou aqui nessa noite para falar sobre... Vocês sabem o tema da noite? Sobre culpa e medo. Essas foram as palavras, as emoções, os sentimentos que a gente vai falar nessa noite. Sobre culpa e medo. É evidente que todo mundo aqui já sentiu culpa e medo em algum momento. Se não sentiu, tem alguma coisa de errado. Se você não sentiu culpa em algum momento, ou você não sentiu medo, certamente tem alguma coisa de errado. É verdade que tanto culpa quanto medo tem um nível, um grau que a gente precisa vivenciar, mas quando passa desse nível, desse grau, é o que a gente chama de disfuncionalidade dentro do organismo emocional, dentro do organismo psíquico. Eu quero começar lendo um texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Amém?
Diz assim a palavra do Eterno: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor, Ele está interessado em todo o nosso corpo, em toda a nossa dimensão. Ele não está interessado somente no nosso espírito, Ele não está interessado somente na nossa alma, Ele não está interessado somente no nosso corpo. A palavra dele nos garante que Ele está interessado em todas as áreas da nossa vida. É muito comum nós percebermos, como cristãos, nós agirmos como se só uma parte da nossa vida pertencesse ao Senhor. Como se nós destinássemos, devotássemos a Ele somente uma parte de nós. Como se Ele só tivesse governo, direção sobre uma dimensão da nossa vida. E a gente só entrega o que a gente quer. Tem uma parte que não nos interessa entregar. Tem uma parte que nós acreditamos que conseguimos fazer um governo melhor do que o de Jesus. É engraçado isso, né? Mas nós acreditamos piamente que tem áreas da nossa vida que nós conseguimos governar melhor do que Jesus. E por que eu digo isso? Não parece ser lógico, porque nós conhecemos o Deus que servimos, nós sabemos que Ele pode todas as coisas, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, mas ainda assim nós acreditamos que tem área da nossa vida que nós governamos muito melhor. Não é contraditório? Mas como que isso se caracteriza? Não pelo que a gente diz, não pelo que a gente diz, inclusive para as pessoas que a gente pensa, não pelo que a gente fala, mas pelo que de fato a gente vive. Porque nós somos mensurados não pelo que falamos, mas pelo que vivemos. Não é assim acerca do homem prudente ou imprudente? Ele ouve e pratica. A prudência, a autentificação daquilo que a gente vive como nova criatura em Cristo Jesus, não vem pelo que nós declaramos somente. Assim seria muito fácil. Todos nós sabemos falar e falamos corretamente. Então nós juntaríamos um pouco de palavra e sairia algo perfeito e agradável. Mas a gente está falando de comportamento, de atitude, de mudança de comportamento. Então, quando que eu declaro e vivo como se o meu Senhor governasse a minha vida? Quando eu permito que Ele atue em todas as áreas da minha vida, em todos os lugares, nos lugares mais sombrios, mais escondidos, aquele que às vezes, como já foi citado aqui, quando a gente citou a referência, né, do salmista, olha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, até o que eu desconheço, até aquilo que eu não sei, até aquilo que eu não consigo ter contato. O Senhor pode fazer, inclusive nessa noite, trazer clareza sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento, para que nós não fiquemos completamente no escuro. Há momentos que a gente não sabe realmente o que está acontecendo, mas a gente pode se voltar para o Senhor e pedir para que Ele nos dê direção, para que Ele nos esclareça, porque nós somos filhos que queremos ser guiados por Ele. Então, que essa noite seja uma noite em que o Senhor venha completar a obra dele neste lugar, desde o primeiro dia que vocês aprenderam lá sobre a introdução sobre cura, sobre tristeza, sobre depressão, sobre vários aspectos, mas que essa seja uma noite do Senhor completar aquilo que está no coração dele sobre a nosso respeito. Então, a gente precisa entender, basicamente, nessa noite, umas definições básicas assim, sobre o que é culpa, o que é o medo. No geral, a gente sabe, uma pessoa que se sente culpada, ela fez algo e ela percebeu que errou, contra si ou contra o outro, e fica um sentimento de culpa. E esse sentimento pode se desdobrar para remorso também. Em outros aspectos, o medo, que é uma emoção, né? Imagino que todos já viram um filme Divertidamente, e lá eles retratam de maneira bem lúdica essa emoção que é o medo, e é uma emoção básica, é uma emoção necessária para o organismo do ser humano, mas eu quero falar de cada um deles. Primeiro eu quero falar sobre a culpa. Na sua definição diz que é a responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo material, moral ou espiritual, a si mesmo ou a outros.
É um sentimento que aparece geralmente quando avaliamos ou reprovamos as nossas ações, os nossos comportamentos. Para a psicologia, culpa é baseada em frustração. Nós fazemos algo baseado naquilo que nós acreditamos como sendo errado, por exemplo, porque nós temos um princípio antes disso, que é o princípio moral. Olha, isso é errado, trair é errado, enganar é errado, mentir é errado, roubar é errado. E quando fazemos isso, isso vai de encontro àquilo que nós temos como verdade para nós. E como percebemos que erramos, fica um sentimento de culpa diante disso. A culpa, ela é necessária para a nossa interação social. Ela é um filtro nas relações. Você diz algo para alguém, você age de uma maneira errada com alguém, por exemplo, a gente está numa reunião, numa igreja. E aí, de repente, alguém age de uma maneira mais áspera, fala de uma maneira mais áspera com o outro. E aí sai daquela reunião com a sensação de que, acho que o que eu disse não foi legal. Eu falei de uma maneira desrespeitosa. Isso, então, é importante para que você possa usar esse sentimento como um filtro nas relações, para entender, olha, eu não agi de maneira certa com essa pessoa, eu preciso voltar lá e me corrigir, porque a culpa, ela parte desse princípio. Primeiro, você precisa entender, com relação ao sentimento de culpa, o que é seu e o que é do outro. É importante que você saiba o que é seu e o que é do outro, para que você possa se responsabilizar pelo aquilo que é seu. Por exemplo, um casal de jovens namorando, e aí o rapaz, por alguma razão, decide desmanchar, não quer mais namorar. E aí ele termina com essa menina. Só que a menina fica deprimida, não quer mais estudar, não quer mais trabalhar, não quer mais vir para a igreja, não quer mais fazer nada. Ele tem uma responsabilidade, ele pode até se sentir culpado, porque ele terminou com ela. Mas a responsabilidade de que ela não quer mais vir para a igreja, não quer mais orar, não quer mais fazer curso, não quer mais trabalhar, isso é dele. Então é importante que a gente entenda o que é nosso e o que é do outro. E depois, o próximo passo é entender o que é meu, eu consigo reparar? Eu consigo ir lá e resolver? Ou eu não consigo fazer nada com isso? Porque a gente precisa continuar. Aonde que entra a patologia? É quando essa culpa nos paralisa. É quando essa culpa nos torna presos no mesmo lugar. Então passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10 anos. E nós estamos no mesmo lugar. É provável que você conheça alguém que passou por alguma situação e você pense, a pessoa não vive. Ela não tem mais vontade de viver. A culpa está consumindo essa pessoa e não permite que ela ande. Hoje, enquanto os irmãos ministravam aqui, que nós precisamos de entregar tudo ao Senhor, o irmão que ministrou o louvor disse, entregue tudo ao Senhor, entregue tudo. E eu estava sentada ali e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, a gente precisa entregar tudo, inclusive o medo e a culpa. Porque, às vezes, esses sentimentos, eles têm função na nossa vida. Eles têm motivo. Muitas das vezes, nós ficamos escondidos atrás da culpa e do medo. Para não ir, para não fazer, para não assumir responsabilidades, para não viver aquilo que Deus te chamou para viver. A gente sempre tem um motivo, uma justificativa para dar. Medo. Insegurança, a gente tem. A Márcia me ligou e eu falei, Márcia, não sei se eu quero. Não sei se eu quero. Não sei se eu estou pronta. E aí a Márcia, não, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar. E assim, como é que você diz não diante de uma palavra dessa? Isso é comum. Eu não estou falando que nós não temos sentimento. Aliás, é um erro. E nós, como cristãos, nós acabamos cometendo esse erro muitas das vezes. É como se nós, crentes, nascidos de novo, nova criatura em Cristo Jesus, nós não sentíssemos dor, nós não chorássemos, nós não ficássemos com raiva, como se nós não tivéssemos nenhum tipo de sentimento ou emoção. Nós somos extraterrestres. Só pode. Se a gente não sente nada disso, só pode ser isso. Então, a culpa em excesso, ela causa
algumas características. Nós temos sentimento de angústias persistente, tem um mau humor, só fica mal-humorado. Imagina, gente, você o tempo inteiro se sentindo culpado, com alguém te acusando. De quem é essa função? Do diabo. Com acusação. Tá vendo o que você fez? Lembra do aborto que você fez? Lembra? Lembra da vez que você traiu sua esposa? Lembra quando você passou a perna no seu colega de trabalho para ficar com a vaga dele? Lembra quando você disse para sua coleguinha uma coisa que era mentira sobre o menino que ela estava gostando, só porque você também estava interessado nele? Lembra? O papel, a função de acusação é de Satanás. Isso quando você reconhece que errou, pediu perdão, e o sangue de Jesus Cristo nos cobre de todo o pecado. E uma vez que esse sangue nos cobre, nos traz libertação, quando isso insiste em voltar, isso é um sentimento de culpa, de acusação, para você e eu não avançarmos em Deus. Satanás, ele é mentiroso. E o único artifício que ele tem é a mentira. Ele vai precisar causar e trazer mentiras o tempo inteiro sobre a sua vida. Então, nós temos os pensamentos de autodepreciação, comportamentos autodestrutivos, distúrbios do sono, autossabotagem, atitudes compulsivas, sentimento de indignidade e não merecimento. A culpa traz essa sensação de que eu não mereço. Eu não mereço. Eu não sou digna de estar neste lugar. Eu não sou digna do amor de Deus. Você já viu pessoas assim que você tenta dizer, olha, o Senhor te perdoou, o Senhor te ama, Ele tem uma nova vida em Cristo Jesus para você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa pessoa fala, não, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz. E ela não aceita o amor de Deus. E ela não consegue acolher o amor de Deus. Então existe uma condenação sobre essa pessoa. Quando a pessoa remoe esse sentimento de culpa, ela se julga, ela dá sentença e ela se condena. Ela faz tudo isso sobre si. Então a culpa, a gente percebe que ela precede a condenação. Se eu me sinto culpado, logo eu estou condenado. Estou fadado a não sair do lugar, a não ser outra pessoa, a continuar aqui, a não saber o que Deus tem para mim. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, verso 1, diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra do Senhor diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Eu gosto de trabalhar quando eu estou estudando, lendo a palavra do Senhor, sobre a minha vida. É o sentido literal das palavras. Porque nós, naturalmente, como seres humanos, nós temos a tendência em brigar com coisas que são claras na palavra do Senhor. Quando o Senhor diz que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece, é parte das coisas? É algumas coisas? É todas as coisas. Então, quando a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é algumas condenações? É nenhuma. É nenhuma condenação. A palavra de Deus, ela é a mesma. Nós é quem mudamos diante dela. Quando nós não aceitamos, quando nós não recebemos a palavra para que ela cause uma transformação em nós. Quando nós não nos abrimos para a transformação do Senhor, quando nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus habite em nós e nos governe, dando direção para a nossa vida, nós não vamos viver essa realidade bíblica.
Não vamos viver. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Isso está sobre cada um de nós. Não há nada que os pastores possam fazer. Não há nada que os discipuladores possam fazer. Não há nada que os seus pais possam fazer. Se você, como adulto, não assumir a responsabilidade diante da palavra e dizer: Senhor, eu quero viver a tua verdade. Eu quero sair desse lugar de repetição. Eu costumo dizer para algumas pessoas que não conhecem a Cristo no consultório. A pessoa vem uma semana e a gente trabalha algo, aí ela volta a semana seguinte, a gente trabalha. Eu tenho clientes que estão comigo desde a minha formação. Há 8 anos, 9 anos estão comigo. E eu digo para eles, é loucura a gente repetir as coisas esperando um resultado diferente. A gente está sempre fazendo as mesmas coisas e estamos aguardando que algo diferente aconteça? Não vai acontecer. Não porque Deus não quer, não porque Ele não possa fazer, mas porque o Espírito Santo de Deus, Ele coopera conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele coopera em nós. Então nós precisamos fazer algo nesse sentido. Então é preciso trocar a culpa pela responsabilidade. A culpa paralisa, ela não nos leva a lugar nenhum. Ela nos faz retroceder. Ela nos faz esquecer daquilo que Deus fala. Mas quando nós assumimos responsabilidade, é possível que algo aconteça. Eu lembro do filho pródigo. Ele pede tudo que é dele, ele vai embora, e a Bíblia narra que ele gastou tudo de maneira indevida. Ele bebeu, ele fez o que ele quis. Ele gastou indevidamente. A Bíblia diz que ele cai em si e ele percebe assim: os empregados do meu pai não estão passando por essas condições. A palavra de Deus diz que ele desejou comer comida de porcos. Ele desejou, ele não comeu, ele desejou comer. A condição que ele chegou foi de filho, aonde tinha um lar, tinha uma cama quentinha, tinha amor, tinha cuidado, para uma condição de desejar comer comida de porcos. Espiritualmente, às vezes, nós estamos assim. É assim que nós estamos. Nós saímos de um lugar de cuidado, de amor, de proteção, quando nós rejeitamos pelas escolhas que fazemos, para chegar a um ponto de mendigar, de nos tornarmos mendigos espirituais. Só que houve algo sobre ele. Ele não se sentiu culpado, ele se sentiu responsável pelo que ele fez. Então ele decide voltar. Inclusive ele diz: os empregados do meu pai estão numa condição melhor, eu vou voltar e vou ficar na condição de empregado. Então ele tinha consciência do lugar aonde ele precisava voltar. Não que era o lugar que Deus tinha para ele e o pai tinha para ele, mas ele tinha consciência. Isso é responsabilidade. É quando a gente entende o que nós fizemos. Não estou eximindo ninguém de responsabilidade aqui. Eu estou diferenciando o que é culpa e o que é responsabilidade. Fez errado, assuma o que fez. É a partir disso que o Espírito Santo de Deus trabalha. Assuma o que fez. É diferente de culpa, que paralisa, que não permite assumir, que não permite fazer diferente. Ele voltou sendo responsável. E o irmão que ficou na casa? Estava discutindo mérito. Ora, eu estive aqui o tempo inteiro. Eu não fiz nada de errado. Eu te obedeci a vida inteira. Por que que eu não tenho direito a isso? Meus irmãos, não é sobre mérito. Não é sobre mérito. Se nós acharmos que é sobre mérito, aquilo que nós sentimos de culpa nunca vai nos permitir avançar. Porque se fosse sobre mérito, nós nunca teríamos condições. Nós nunca teríamos condições. Sempre foi por Ele. Sempre foi através do que Ele fez. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu quando nós éramos ainda pecadores.
Nós não teríamos condições de fazer uma escolha tão inteligente que era escolher a Cristo. A Bíblia diz: eu vos escolhi. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Essa escolha foi Ele que fez por nós. Então não é sobre mérito. Esse fim de semana teve o congresso de jovens na minha igreja e o tema foi Os Improváveis. Eles estavam falando sobre como nós somos improváveis. Você imagina? Você pode olhar para a sua história, para a sua vida, saber da onde você saiu, da onde o Senhor te tirou. Você lembra? Você lembra? Você lembra o que estava sentenciado para você? Só você olhar, alguns aqui, para a família e saber. É porque o Senhor se importa com todas as áreas da vida da gente. Não é sobre dizer que, olha, o Senhor me deu isso, me deu aquilo, me deu um carro, me deu uma casa. É que Ele se importa com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Ele se importa com todas as áreas da sua vida. E às vezes, esse sentimento de culpa e de medo está te paralisando para entender que o Senhor quer te libertar completamente. Completamente. Eu gosto de contar uma ilustração. Minha sogra mora em Itaperuna. É zona rural do Rio. E eu gosto muito de lá. Sempre que eu posso estar lá, é roça, não tem sinal de internet, não tem nada. E eu acho isso uma maravilha. Acho isso incrível. E lá, minha sogra tem muitos animais, assim, muitos cachorros. E me chamou a atenção uma vez que ela tinha um cachorro que era mais perigoso. Ele dentre os 30 cachorros que ela tem, esse é o que mordia. E aí, eu não sei se vocês já viram isso, mas as pessoas tendem a colocar uma vara de... Como que é aquela vara que dá base para a construção? De vergalhão, isso. A minha sogra colocou um vergalhão enorme e colocou o cachorro preso no vergalhão. Então, ele corria para um lado, ele corria para um outro, com uma coleira, uma grade enorme, uma corrente enorme. Ele corria para um lado, ele corria para o outro, ele corria... Mas quando, às vezes, a gente chegava perto, assim, que o pé de acerola ficava pertinho, a gente ia para pegar a acerola, ele vinha para cima da gente, e aí ele se dava conta de que tinha um limite. Aí ele fazia assim. O que isso tem a ver com essa noite? É que, às vezes, a gente vive como se estivesse livre, mas mal sabe que tem uma coleira, que tem algo nos prendendo. Então, a gente corre para um lado, a gente corre para um outro, tem uma certa liberdade. O espaço que ele tinha uma certa liberdade. Ele conseguia correr, mas ele não conseguia ir aonde ele queria ir. A gente precisa tomar cuidado para não se acostumar com esse espaço que o medo e a culpa traz sobre nós. Olha, você pode, mas só aqui. E esse só aqui é quando a gente não abre todas as áreas da vida da gente para ser cuidada. É quando a gente não permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe em áreas da nossa vida que nós temos a consciência de que precisa ser trabalhada. Mas o que vão pensar de mim? Mas se eu disser para os meus pastores que é isso que acontece, o que vai acontecer? A libertação vem por confessar. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A gente tem um medo também. Medo é uma emoção básica de proteção e primitiva. Ela gera um certo receio e proteção para a vida. Então, por exemplo, ninguém atravessa a Avenida Brasil, porque sabe que se fizer isso, corre risco. Então, esse medo, ele nos protege, faz com que a gente tenha bom senso, suba a passarela e saia do outro lado. Dentro do nível certo, aceitável, ele é necessário. As pessoas acham que sentir medo é errado, não é.
né? Tem um limite para tudo. Então, ele é necessário. Mas quando ele fica em excesso, ele causa o que a gente chama de patologia, que nós conhecemos como a... Qual é o mal do século? O medo é o ingrediente principal para a ansiedade. Quando é que se torna ansiedade? Quando fica disfuncional, exagerado. Quando perde todo o critério de crítica e de lógica. Então, se você tem medo de cachorro, por exemplo, beleza, isso te protege. Isso não vai fazer você colocar a mão dentro de qualquer portão por aí. Agora, pensar que o cachorro que está preso do outro lado da calçada, dentro de um portão, dentro da casa da pessoa, com o portão fechado, ele vai pular por cima do portão, ele vai te pegar, isso é disfuncional, é exagerado. E é esse exagero que nos paralisa. É esse exagero que faz com que a gente não consiga dar passos espiritualmente falando. Então, se alguém te convida, por exemplo, para liderar um grupo, o que você pensa sobre isso? Que medo é esse que está paralisando? Que não permite que você possa se enxergar em Deus com potencial para fazer algo. O que acontece? Então, a ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que um cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reação que caracterizam o medo. A culpa e o medo são fatores que mais geram adoecimento psíquico. A culpa, ela é o maior fator que gera adoecimento psíquico. Eu fiquei 2 anos dentro de um hospital psiquiátrico, ali no Instituto de Psiquiatria do IPUB. Tem o Pinel na frente, vocês conhecem ali o Pinel em Botafogo? E aí atrás tem o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que é o IPUB. Eu fiquei 2 anos ali acompanhando pessoas em internação, no que a gente chama da clínica de primeiro surto. E é impressionante como a natureza do adoecimento dessas pessoas, na sua grande maioria, mais de 80%, 90%, era culpa. Alguma coisa aconteceu, essa pessoa não conseguiu desenvolver mecanismos para lidar com aquela situação, então ela adoece, ela enlouquece, de fato. E isso é muito sério. Como que a gente lida com algumas situações? Esses sentimentos agem no cérebro formando um bloqueio emocional e faz com que nós venhamos a pensar totalmente absorvido sobre eles, não permitindo que a consciência se expanda para outras percepções. Então, o medo nos paralisa de tal maneira que a gente não consegue pensar fora daquilo. Não existe nenhuma outra possibilidade que seja fora daquela possibilidade. Então, a gente precisa entender que traumas, eles geram medo e culpa. Por exemplo, pessoas, por exemplo, que foram abusadas sexualmente. Pessoas que sofreram agressão. Pessoas que foram traídas, que viveram situações de violência na rua. Pessoas que tiveram perdas, luto. Eu atendo uma cliente que ela sempre cuidou dos filhos com muito amor, com muito carinho. E nunca permitiu que eles fossem para onde quisessem, fizessem o que quisessem. E aí teve um dia que eles insistiram muito para sair, os dois, e ela permitiu que eles fossem, com o primo que era mais velho. Naquela noite, uma fatalidade aconteceu. E, infelizmente, aquela mulher perde os 2 filhos no mesmo dia. Eu não consigo mensurar que dor é essa. O que aconteceu com ela? O poder de Deus a manteve viva. Viva emocionalmente. Porque às vezes nós estamos vivos fisicamente, mas nós estamos mortos emocionalmente. A gente não reage para mais nada. A gente não consegue enxergar mais nada. Não consegue ver perspectiva nenhuma e expectativa nenhuma.
Quando o Senhor tem para nós coisas novas todos os dias. Quando o Senhor nos oferece novidade de vida todos os dias. Quando todas as manhãs a misericórdia, a graça e a bondade dele são renovadas. Então é estranho que nós estejamos paralisados no mesmo lugar, não permitindo que essa manifestação de Deus ela esteja sobre nós. Essa mulher conseguiu viver, ela conseguiu continuar andando. Hoje é uma mulher que fala do amor de Deus para as pessoas. É claro que há coisas que a gente vive que tentam nos aprisionar. Eu fui uma adolescente que cresci num lar que tinha muito álcool, muita violência. Eu fui criada numa comunidade, no bairro de Colégio, na Automóvel Clube, de frente para a praça de colégio. Não sei se alguns conhecem. E ali é pouco conhecida essa comunidade porque ela é um beco. E aí a gente, para entrar, quem passa na Automóvel Clube não consegue ter dimensão de que ali dentro é uma comunidade que vai de quase do metrô de Colégio até o metrô de Coelho Neto. É uma comunidade enorme. E eu fui criada ali dentro, tudo com muita violência. Vi gente sendo morta, vi gente sendo abusada, vi invasão, vi mulheres fazendo aborto em cima de aborto. Vivi algumas violências naquele lugar. E durante muitos anos da minha vida, Satanás tentou e ainda tenta me paralisar com essas memórias. Mas eu sempre me posiciono diante de Deus, clamando o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. Invocando a libertação que há em Cristo Jesus sobre a minha vida. Me posicionando espiritualmente. Não aceitando. Não permitindo que isso me paralise. E aí a gente falando de culpa e de medo. Aonde foi que surgiu isso, gente? Quando foi que isso aconteceu? Eu quero ler Gênesis com vocês. Gênesis capítulo 3. A primeira vez que esse sentimento de culpa e de medo se manifesta, ele aparece, está aqui em Gênesis. Olha o contexto de que esse sentimento aparece. A Bíblia diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela questiona. A gente conhece esse texto, a gente conhece essa passagem, a gente sabe, já decorou. Mas existem verdades aqui que a gente se esquece às vezes. Foi aqui que se manifestou a primeira vez a culpa e o medo. Foi aqui, na queda do homem. Foi nesse lugar. A Bíblia diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais. Astuto significa trapaceiro em seus intentos, que age de maneira para ganhar vantagens. Trapaceiro em seus intentos, que age de maneira para ganhar vantagens. Nós sabemos que nós estamos em Deus e que o inimigo da nossa alma é Satanás. Ele, diz a Bíblia, veio matar, roubar e destruir. Isso nós sabemos. E a Bíblia está dizendo que ele é trapaceiro em seus intentos. Ele vai jogar sujo. Ele joga sujo. E jogar sujo, às vezes, é
gerar esses sentimentos em nós, que é como se fossem prisões invisíveis. Nós não estamos vendo. Elas estão aqui, ó. Elas estão na nossa mente. E se nós não nos colocarmos diante do Senhor, levando a palavra dele à nossa mente, a fim de anular todo sofisma que se levanta contra a compreensão da palavra, ele vai criar uma resistência nesse lugar. E essa resistência vai nos fazer parar. Ou vai fazer a gente pensar que está andando, mas não está indo a lugar nenhum. Então, Gênesis 3, a partir do verso 1, narra isso. Então, a serpente pergunta: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ora, a mulher tinha acabado de dizer para a serpente o que o Senhor havia dito. O Senhor não disse que não era para comer de nenhuma. O Senhor disse que não era para comer desta. E aí a serpente afirma que nada vai acontecer e diz: certamente você não vai morrer. A gente precisa pensar que pensamentos são esses, que sentimentos são esses que estão refutando a verdade da palavra de Deus, que estão argumentando a verdade da palavra de Deus. Como nós temos permitido que Satanás se levante através do nosso sentimento, culpa, medo, remorso, insegurança, para refutar a verdade da palavra de Deus. Olha, certamente não morrerás. Não foi isso que ela disse? A gente precisa tomar cuidado com as certezas que são contrárias à vontade de Deus. Nós temos como certeza, nós absorvemos como certeza, mas elas são contrárias à palavra de Deus. Nós tornamos o nosso coração obstinado para a verdade. E aí já perdemos toda a distinção do que é verdade e o que é mentira. Porque estamos direcionados por feridas na alma. É danoso nos tornarmos um crente almático, onde acreditamos que o Espírito de Deus vai se relacionar com as nossas emoções. Quando a gente está triste, então é um culto triste. Quando a gente está se sentindo culpado, todo mundo tem que acalentar. Quando a gente está com medo, ninguém pode ir a lugar nenhum, nós estamos com medo. O Espírito Santo de Deus se manifesta no nosso espírito. Ele aperfeiçoa o homem interior através do Espírito. Não é da alma, não é da oscilação da alma, da inquietação da alma. Não é que ele não se importe com isso. Ele só não se move através das nossas emoções. Nós precisamos pensar que o fruto que traz transformação, arrependimento, é gerado pelo Espírito. Ele não tem a ver com as nossas questões almáticas. Nós somos transformados na nossa alma, cuidados na nossa alma, curados na nossa alma, quando nos relacionamos no Espírito de Deus. Através do Espírito de Deus. Não haverá direção se Ele não governar. Ele não vai nos levar a lugar nenhum se Ele não estiver em nós e através de nós. E a gente precisa pensar aonde os nossos sentimentos estão nos levando. Ora, quem está te falando isso é uma psicóloga. Eu jamais ignoraria os sentimentos, as emoções. Elas são necessárias, elas são válidas. Mas ela não pode governar a igreja de Cristo. Ela não pode governar a igreja de Cristo. Quantas das vezes, meus irmãos, triste, abatida,
ferida por algumas situações, e a vontade foi de ficar em casa. Não quero ir. E você sabe, né? A gente não vai um dia, não vai 2, não vai 3. Daqui a pouco não vai uma semana. Daqui a pouco não vai um mês. Daqui a pouco, o fulano do nada desviou. Não, do nada não. Do nada não. É assim. Às vezes, as minhas amigas falam, Priscila, para que isso? Irmãos, às vezes eu desço do Uber na porta da minha igreja, minha família está ali, para ouvir o pastor falar, sabe o quê? Amém. Ah, mas Priscila, para que isso? Cada um sabe o que precisa. Cada um sabe o que precisa. A fé que tu tem, tenha para ti mesmo. Eu sei o que eu preciso. E às vezes, meus irmãos, eu desço do Uber, eu entro na minha igreja, eu ouço 3 frases e eu falo, Senhor, muito obrigada pelo que o Senhor me trouxe aqui. Porque eu não fui guiada pela minha alma, que está chateada, está magoada, está ferida, que não queria vir, que não queria olhar para a cara do irmão, que não queria conversar, que não queria sorrir. Verso 4 de Gênesis capítulo 3. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. A gente percebe que quando o medo entra, quando a culpa entra, nós começamos a acreditar até naquilo que é inacreditável. É possível se esconder de Deus? Não, a Bíblia diz que se a gente for no mais profundo abismo, Ele está lá. Se eu subir aos céus, Ele está lá. Não há onde eu possa me esconder do Senhor. Não é possível se esconder de Deus, mas eles acreditaram que era possível se esconder de Deus. Olha o que a culpa e o medo faz. Faz com que a gente não perca toda a capacidade de raciocinar, de entender sobre as coisas. Nós acreditamos mesmo. Se a gente não vem, a gente se esconde. Se a gente não participa da oração, a gente se esconde. Se a gente não vai naquele culto, a gente se esconde. Não é possível se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não é possível se esconder de Deus. Portanto, o medo e a culpa distorcem a nossa percepção da visão de Deus. Não é que Deus mude. A nossa percepção da visão de Deus é distorcida. A gente passa a enxergar de uma forma diferente. Deus não é mais bondoso, não é mais misericordioso. Ele perde a beleza, porque aquela beleza do findar da tarde, de se encontrar com o Senhor, o Criador dos céus e da terra, daquele encontro lindo, se desfigurou. O que se apresenta agora é culpa e medo. É isso que tinha ali. Chamou, porém, o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Lembra que medo é uma emoção de proteção? Se eu sinto medo, eu estou me protegendo de algo. De que eles estavam se protegendo? De quem eles estavam tentando fugir?
Que mal o Senhor poderia fazer? Perguntou-lhes Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Disse o homem à mulher. Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Aqui começa um show de culpa. Um culpando o outro e uma desresponsabilização absurda. Já viu essas pessoas que nunca assumem responsabilidade? Primeiro ponto para a gente entender que precisa da graça e do amor de Deus é reconhecer que nós somos pecadores. Esse é o primeiro ponto. Eu fico pensando nessas pessoas que têm dificuldade de assumir responsabilidade. O que é para essas pessoas o evangelho que já começa assim, ó. Você é decaído, longe de Deus e pecador. Então, para receber o amor de Deus, primeiro a gente tem que ter consciência que estamos perdidos. Estamos longe. Olha que dificuldade para essa pessoa. Então começa um a culpar o outro, ninguém se responsabiliza. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que te fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: porque fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Aqui a gente percebe que começou esse sentimento, na queda do homem. O pecado, ele sempre vai ter uma função: nos afastar de Deus. Ele nos afasta de Deus. E uma vez que estamos longe de Deus, agora acontece um sistema de manutenção para a gente não voltar para Deus. E como que é isso? Culpa e o medo. Já viu pessoas, ou já passou por situações de perceber que você estava longe de Deus, queria voltar para os braços do Senhor, queria voltar a congregar na família da fé, mas estava com vergonha, estava se sentindo culpado. E aí você não volta nunca. E aí você não reconhece nunca. Olha como que esses sentimentos, eles nos mantêm longe de Deus. Eu quero ler com vocês 1 João. Vou pedir para vocês se colocarem de pé. A palavra do Senhor, 1 João, capítulo 4. Verso 18 somente. Amém, meus irmãos? 1 João 4, 18 diz o seguinte: no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormenta. Aqueles que temerão é aperfeiçoado no amor. A outra tradução diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. E castigo é para quem está culpado. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A gente precisa entender qual é o medo e a culpa que está nos impedindo de aceitar o amor de Deus. Qual é a culpa e o medo que está impedindo a gente de aceitar o amor de Deus? Existe aqui nessa noite a consolação do Espírito sobre nós e para nós.
E ela produz vida, ela produz alegria, paz, fruto do Espírito. Não é a desolação, que é morte, desordem interna, perturbação, que é inquietação. É consolação do Espírito. A gente precisa perguntar para o Senhor: meu Senhor, me ensina, me diz, que sentimento é esse que está fazendo com que eu não me aproxime de Ti, que eu não aceite o Teu amor. Ora, todos nós, Priscila, que estamos aqui, já aceitamos o amor de Cristo. Nós nos batizamos, fomos discipulados. O amor de Deus nos ensina, Ele nos conduz. O Senhor não quer só nos dar uma vida de salvação para nós vivermos na eternidade. Nós precisamos viver como salvos aqui, ó. Livres aqui, ó. Nascidos de novo aqui. Anunciando o evangelho da luz aonde quer que a gente vá. Que toda amargura, que todo sentimento de culpa, que todo medo, que todo aprisionamento na mente, nas emoções, sejam dissipadas nessa noite pelo poder que há no nome de Jesus. Peça ao Senhor, põe a mão no seu coração e peça ao Senhor: Senhor, traz à minha mente aquilo que eu não estou conseguindo perceber. Se há algum sentimento de culpa, de medo, de remorso, se há alguma emoção me aprisionando, me levando para longe de Ti, não permitindo que eu desfrute como nascido de novo, como filho amado, no nome de Jesus, que haja libertação nessa noite. Olha, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: o Senhor não vai nos dizer nada mais se nós não estivermos dispostos a obedecer aquilo que Ele já disse. Vocês e nós estamos sendo ministrados desde sexta-feira. E o Senhor disse coisas na sexta, disse coisas no sábado, disse coisas no domingo de manhã, disse coisas no domingo à noite, e está dizendo coisas hoje. E se daqui a 1, 2, 3, 5 anos nós estivermos no mesmo lugar por causa de questões na alma, é porque nós não estivemos dispostos a obedecer e acolher aquilo que Ele já disse. Ei, quais têm sido as instruções? O que o Senhor tem ministrado no teu coração? O que Ele te impactou na sexta? Você lembra? O que Ele te impactou no domingo de manhã? Você lembra? A palavra de Deus diz que a palavra dele precisa cair em terra fértil. E essa terra fértil precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Ela não pode ser roubada pelo sol, pela temperatura. Ela não pode ser roubada pelos animais que vêm e levam. Ela não pode cair entre as pedras. Ela precisa cair numa terra fértil. No nome de Jesus, não permita que aquilo que foi liberado sobre a sua vida seja roubado. O meu Senhor ministrou algo no meu coração em fevereiro, no retiro da minha igreja. E todos os dias da minha vida eu estou falando: Senhor, não permita que isso seja esquecido. Eu não quero esquecer o que o Senhor falou para mim, o que o Senhor falou que faria comigo e através de mim. Portanto, Ele não vai nos levar a lugar nenhum enquanto nós não estivermos prontos a obedecer aquilo que Ele já disse até hoje, até agora. O que Ele te disse? Às vezes nós nutrimos o sentimento de culpa para aprisionar o outro. Nós alimentamos a culpa para aprisionar o outro. Às vezes o medo é uma forma de manipulação também. Seja qual for o motivo, qual seja a natureza, não nos importa nessa noite para o poder de Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e que pedimos. Ontem o
meu pastor ministrou essa palavra sobre nós numa reunião de casais. E ele disse: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Mas precisamos pensar e pedir. Precisamos pensar e pedir. O que você tem pensado e pedido? Quais são os seus pensamentos sobre si mesmo? Porque os pensamentos de Deus, eles são altos. Eles são pensamentos de paz. Eles são pensamentos de bondade para dar o fim que Ele deseja para nós. Mas quais são os seus pensamentos sobre você? A Bíblia diz que assim como nós nos vemos na nossa alma, nós somos. Assim como você vê na sua alma, você é. Como você se vê na sua alma? Que o olhar de Deus possa repousar sobre a sua vida. E que você possa se ver como está lá em 1 Pedro. A palavra do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas para a grandeza da sua maravilhosa luz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Senhor, eu quero te entregar nessa noite, meu Senhor, as nossas vidas, Senhor. Eu quero me incluir nessa oração. Eu te entrego as nossas vidas nas tuas mãos. Nós nos derramamos diante do teu altar, Senhor, e clamamos ao Senhor para que o Senhor possa invadir o nosso ser, para que o Senhor possa, naqueles lugares, ó Deus, que muitas das vezes nós deixamos as luzes apagadas, as portas fechadas. Ó Deus, nós não permitimos que ninguém entre. Mas nessa noite nós abrimos os nossos corações e nós declaramos: nós não queremos ser mais aprisionados em nenhuma área da nossa vida. Nós não queremos viver como um cachorro preso a uma coleira, que tem uma noção falsa de liberdade, mas na real não é livre. O Senhor morreu na cruz para que nós fôssemos livres em Ti. Espírito Santo de Deus, vai tomando cada vida neste lugar, vai inundando cada vida neste lugar. Visita memórias, visita momentos, Senhor, e que o Senhor possa gerar cura nessa noite. Nós te clamamos. Nós nessa noite damos uma ordem a espíritos malignos que estão aprisionando, que estão trazendo culpa, medo, espíritos malignos gerando aprisionamento, gerando paralisia espiritual, letargia espiritual. Nós te damos uma ordem pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida da tua igreja, eu declaro sobre a vida dos teus filhos, que eles vão viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para eles. Eles vão se mover naquilo que o Senhor tem para eles. Eles vão aceitar o teu chamado, a tua direção, o teu governo. Oh Senhor, nós declaramos sobre a tua igreja um povo livre, um povo livre, um povo livre, um povo que te serve na alma, no corpo e no espírito, livres em ti,
liberdade sobre essa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama o teu amor sobre nós, Senhor. Derrama o teu amor sobre nós, Jesus. Porque o teu amor lança fora todo medo, toda culpa, Senhor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nos aperfeiçoa no teu amor, Senhor. Nos aperfeiçoa no teu amor. Eu te agradeço por essa noite bendita. Eu te agradeço por essa igreja abençoada. Eu te agradeço pelos libertos neste lugar, Senhor. Eu te agradeço pelos livres neste lugar, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez nesses dias, pela vida dos teus filhos no altar nesses dias. Nós te agradecemos pelo investimento de vida.